Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o professor Tiago Teixeira e nesse vídeo a gente vai dar continuidade com o nosso estudo sobre as 11 leis do universo, essas leis que foram estudadas e foram elaboradas através de um livro do professor, do Dr. Raymond Oliver, um americano, e esse livro foi traduzido para nós e trazido para a gente aqui através do professor Marcos Trombetta, que foi a pessoa quem traduziu esse livro para a nossa língua, para que a gente pudesse estar tendo acesso a esse tipo de conhecimento. E no vídeo de hoje a gente vai estar tratando sobre a 9ª lei, a lei do perdão. E caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, eu indicaria que você pausasse esse vídeo, que você voltasse, que você assistisse os outros vídeos desde o começo, para que você venha dar a sequência correta nos vídeos e venha poder estar entendendo melhor esse assunto, porque com certeza você aprendendo esse assunto, você aprendendo essas leis, você conseguindo trabalhar com elas e aplicá-las na sua vida, pode ter certeza que sua vida ela será totalmente diferente do que ela é hoje. Pode ter certeza que se você aprender essas leis, que se você aplicá-las, que se você trabalhar com elas, sua vida se transforma da água para o vinho, como disse Jesus Cristo. Por quê? Porque essas leis, embora o título sejam leis do universo, elas não são leis para o universo. Elas são leis do universo para a gente, leis que a gente aplica na nossa vida. E como todas essas leis, elas trabalham no nível mais profundo, trabalham no nosso íntimo, e como você sabe, o mundo exterior é o reflexo do nosso mundo interior, você mudando o que está dentro, consequentemente você muda o que está fora, você aplicando essas leis, com toda certeza sua vida será outra, sua vida será totalmente do que é hoje. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui. Cada capítulo desse livro ele é bem extenso, então eu fui resumindo ali, pegando as partes mais importantes para que a gente venha estudá-las, para que a gente venha comentá-las, para que eu possa passar parte do meu entendimento para vocês, e cada um também vai ter seu ponto de vista melhor, mas o interessante é a gente estar tendo acesso a esse tipo de conhecimento, né? Então o autor começa assim: é no aqui e no agora que o mundo precisa da ajuda de grandes mestres, como foi Jesus Cristo. Ele usa a figura de Jesus Cristo aqui para ilustrar, porque Jesus Cristo é a figura mais conhecida para nós aqui do Ocidente, mas isso não está fazendo menção a nenhum tipo de religiosidade ou de crença, tá? Fica tranquilo, ele só usa a figura do nosso grande mestre Jesus Cristo só porque ele é mais popular aqui para a nossa região do Ocidente. Jesus ensinou sobre a grandiosidade do caráter para seus discípulos. Ele não apenas apontava o caminho, mas ele ia à frente mostrando o caminho. Então você vê, tem muitos líderes que às vezes eles falam, faça isso, faça aquilo outro, e ficam de braços cruzando querendo que seus subordinados façam o que ele mandou. Jesus, ao contrário, ele, por ser um grande líder, era aquele líder que tomava a frente, que ele mostrava o caminho, mas ele ia à frente, caminhando junto com seus discípulos, né? Ele mostrou-se mais poderoso que Pilatos, que era um governador da época, governador da Judéia, Caifás, o supremo sacerdote e líder da igreja, e todos os escribas e todos os fariseus. É verdade que por um momento eles tiveram poder sobre seu corpo, sobre sua matéria física, e o condenaram à cruz. A sentença máxima que poderia ser dada a alguém naquela época, mesmo assim, em todos os momentos, a sua mente e o seu espírito comandavam eles. Ou seja, aquele povo ele podia ter acesso ao corpo de Jesus, mas a sua mente e ao seu espírito eles não conseguiam acessar, eles não conseguiam perturbar. Eles o arrastaram pela rua amarrado como prisioneiro, eles os pregaram numa cruz no Monte Carvalho, mas ele, olhando para eles lá de cima, viu sua pequenez mental, viu seu nível mental, seu nível baixo de mentalidade, e chorou na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E você vê como Jesus era uma pessoa suprema, né? Mesmo na cruz, mesmo com todo o martírio que ele sofreu, com todo o sofrimento, ainda pregado na cruz, olhando para baixo e vendo que a mente daquelas pessoas era muito pequena, era uma mente muito, muito inferior, mente de pessoas inferiores, de pessoas retrógradas. Ainda assim ele conseguiu orar para Deus, orar para o Deus e pedir que perdoassem. Um homem que é grande o suficiente para perdoar é sempre maior que o perdoado. Vou até repetir essa frase. Um homem que é grande o suficiente para perdoar, ele é sempre maior que o perdoado. A mesma coisa se diz em abundância, né? Mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Então, se você é grande o suficiente para perdoar, com certeza você é uma pessoa superior, uma pessoa mais elevada, uma pessoa mais bem-aventurada do que o que é perdoado. Ele é superior, ele é maior que o seu adversário. Jesus era um mestre médico, porque ele tratava o pecado e com a doença junto, ou seja, ele curava tanto a doença e consequentemente perdoava os pecados, porque também tinham muitas doenças ali que eram derivadas de muitos pecados que
as pessoas cometiam na época e não tinham conhecimento, não tinham consciência disso. Jesus ensinou que o local de origem de toda ação é na mente. Ele falou sobre a origem do pecado estar na mente antes do ato ser cometido. E vem aquela passagem, né? Se você cobiçar a mulher do seu próximo, só de cobiçar você já estará pecando, né? Por quê? Porque ele já disse aqui que toda ação começa na mente. Até mesmo a nossa criação do universo, você vê que lá na Bíblia, no início da Bíblia, fala bem assim: disse Deus haja luz. Só que, porém, antes de você dizer alguma palavra, você mentaliza ela, você pensa nela. Você pensa, depois você se expressa. A mesma coisa aqui. Pois vem do interior, ele disse, do coração do homem procedem pensamentos. Do coração do homem. Coração, os gregos falavam que o nosso coração é a nossa mente subconsciente. É o que eles relacionavam ao coração. Não esse coração físico que é responsável somente por bombear nosso sangue e tal, mas a nossa mente, a mente subconsciente que é responsável pelas nossas emoções. Então, ele disse, do coração do homem procedem pensamentos de maldade, de adultérios, assassinatos, furtos, enganos, blasfêmias, orgulho e loucura. Todas essas coisas más vêm de dentro, onde elas corrompem o homem. Ou seja, é no interior do homem, na sua mente subconsciente, no seu coração, né, na nossa mente subconsciente, de onde procedem todas essas coisas más. Os cientistas confirmaram a verdade de que o corpo do homem é movido por sua mente. E você vê que religiosos e filósofos de antigamente diziam bastante a respeito disso, agora os cientistas vêm para confirmar. E confirmar a verdade de que o corpo do homem é movido por sua mente. É sabido que toda a criação, em qualquer e em todas as formas, é governada e sujeita à lei. Porém, quando mal usada, ao inverso, ou violada a lei, esse erro é chamado de pecado. Ou seja, quando você viola uma lei, quando você vai ao inverso dela, você vai estar cometendo um pecado. E o que seria um pecado? Segundo pesquisas, a tradução da palavra pecado significa errar o alvo. Ou seja, se seu alvo é ser uma pessoa igual a Jesus, você ser um discípulo de Jesus e você faz o contrário do que ele ensinava, então você vai estar pecando, você vai estar errando o alvo. Um pecado é um erro, um engano e um equívoco. Um erro é sair um pouco fora ou desobedecer a lei, seja essa lei mecânica ou espiritual. A correção, ou seja, o arrependimento é o único método de correção para se apaziguar com a lei. No entanto, arrependimento e perdão são os únicos caminhos disponíveis para alterar e corrigir o erro. Ou seja, se você cometeu um erro, muitas pessoas se cobram e se martirizam por isso. Então, o interessante é que você, tendo consciência de que você errou, de que você pecou, você se auto-perdoe. Você se perdoe e você continue seu caminho, pois você se perdoando, você vai estar entrando em harmonia com a lei. Quando ele alimenta uma ideia que é errada, destrutiva ou mal, e ele a mantém na cabeça, geralmente se torna um fato. Ou seja, se você pensa em algo negativo, se você comete algo negativo e continua mantendo aquilo na sua mente, aquilo se tornará em algo real, se tornará num fato. Então por isso que é interessante, até na Bíblia tem uma passagem que fala, eu não lembro da pessoa, mas diz o seguinte: o mal que eu temia me sobreveio. Ou seja, a pessoa temia algum tipo de mal, ela tinha medo. Medo é um sentimento, é uma expressão, um sentimento. Então tudo que você emana volta. Então o medo que ele sentia sobreveio para ele, ou seja, ele atraiu aquela situação para ele. Quando ele deseja superar uma condição, quando você deseja superar uma condição de pecado, você não deve perder tempo lutando contra o pecado em si, mas corrigir o seu pecado, corrigir o seu erro e esquecê-lo, deixá-lo para lá. Corrige, tenha consciência de que você errou, corrija seu erro e largue, solte, deixe-o para lá. Deixe de lado e se perdoe com isso, né? Se perdoe com isso. A lei afirma que certas ideias devem ser dissolvidas e apagadas da nossa mente, com o propósito de que outras ideias novas e diferentes possam substituí-la. Ou seja, se você errou e você fica com aquele pensamento de erro na mente, e você fica se cobrando e dando força para aquilo, você impede que outros pensamentos melhores e maiores venham. Então aí que entra, você se perdoar, corrigir seu erro e deixar aquilo de lado, continuar seguindo seu caminho para que novos pensamentos, novas ideias possam surgir na sua mente. Isso também pode ser explicado com o exemplo da garrafa. Se ela está cheia de água suja e precisa primeiro ser esvaziada para depois podermos enchê-la novamente com água limpa. Ou a taça, né? Você não pode tomar
água limpa num copo sujo. Primeiro você vai, lava aquele copo, aquela taça suja, lava ela, higieniza ela, depois você vai e põe água limpa nela para que você possa tomar. Todo mundo deve em algum momento seguir o caminho do perdão. Em algum momento você vai ter que perdoar, independente se seja agora, se seja daqui 1 ano, 10 anos ou numa suposta vida futura. Nós precisamos aprender a viver essa lei, aprender a viver a lei do perdão. Não existe esperança de perdão para aqueles que não perdoam, ou seja, perdoai para que você possa ser perdoado. E aqui é um fato interessante, porque quando você perdoa uma pessoa que cometeu um erro contra você, igual foi dito lá em cima, mais bem-aventurado é o que perdoa do que o que é perdoado, porque vamos supor que no relacionamento haja uma traição de uma das partes ali. Então, de quem que é o erro nessa questão? A pessoa que foi traída, supostamente traída, e ela consegue perdoar a pessoa que a traiu, embora ela não esqueça aquilo. Não tem como esquecer, é impossível. E também vai ser opcional da parte dela continuar com a pessoa ou não. Mas se ela consegue perdoar a pessoa, o maior beneficiado com isso é ela. Porque quando ela perdoa, ela se limpa. Ela deixa a mágoa, a raiva, o rancor, e embora ela se limpa, ela se neutraliza. Embora ela não esqueça. Mas o que acontece com a outra pessoa? A pessoa que traiu, você tem que ver ela com olhos de piedade, de compaixão. Porque é uma pessoa que não está bem. Porque a pessoa para trair outra, ela tem que ser uma pessoa adúltera, uma pessoa sem caráter. Então, se você perdoa ela, deixa ela com os problemas dela. A mesma coisa, uma pessoa que te ofende ou te agride, grita com você ou te trata mal. É uma pessoa que não está bem consigo mesma, porque se tivesse bem consigo mesma, ela ia entender que o mal, ou a forma como ela te trata mal, é a forma como ela vai estar se tratando. Se ela conseguisse entender que eu e você somos um, e o mal que eu faço para você, ele retorna para mim, então eu te trataria muito melhor. Então essa pessoa que te trata mal, que te ofende, te agride, é uma pessoa que não está bem consigo mesmo, e o máximo que você pode fazer é perdoá-la, ter compaixão dela e deixar que ela resolva os problemas dela. É difícil praticar isso, mas é uma forma de você viver mais em paz, melhor com você mesmo. É uma forma de você viver em paz, melhor consigo mesmo e não atrair coisas más para a sua vida. Perdoe e deixa aí. O problema é do outro. Se nós não pudermos perdoar, nós devemos saber que temos uma pequena alma, ou seja, uma alma ínfima, uma alma pequena, uma alma inferior, intocada pelos ensinamentos do Mestre, intocadas pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Esses são nossos testes diários, pois em algum momento do dia você sempre vai ter que estar perdoando algo ou alguém ou alguma situação, pois eles estão na escola do perdão e essas são as lições das quais a vida é aprendida. Então você vai aprender a viver melhor consigo mesmo e com seu próximo a partir do momento que você conseguir perdoar as pessoas. Como eu disse anteriormente, você não consegue esquecer o mal que a pessoa te causa, mas você não lembra daquilo com mágoa, rancor ou ódio, porque você já conseguiu perdoar a pessoa e abrir mão desses sentimentos que só trariam coisas negativas para você. Já tem estudos comprovando, cientistas já estudaram bastante, que raiva, rancor, ódio são os maiores causadores de doenças, principalmente o câncer de intestino, pulmão, porque são coisas que liberam ácidos na nossa corrente sanguínea, nos nossos órgãos e vão correndo internamente ali. Então muitas pessoas que infelizmente sofrem e até morrem de câncer hoje são pessoas que não conseguiram perdoar alguém por alguma situação. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se você gostou, curta, compartilha com alguém que você acredita que precisa ter acesso a esse tipo de conhecimento. Espero você no próximo vídeo. Eu vou estar deixando na descrição aqui um link de um grupo que a gente tem no WhatsApp, onde a gente troca conhecimento sobre esses assuntos. E caso você tenha interesse em estar vindo participar desse grupo, fazer parte desse grupo e receber de primeira mão conteúdos como esse gratuitamente, é só clicar no link que vai estar em algum dos lugares aqui e você será direcionado automaticamente para o nosso grupo. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe e até um próximo vídeo.